A paz, amados. Hoje, nesse estudo, vamos falar a respeito do dízimo e das ofertas. O que diz a palavra sobre dízimos e ofertas no Novo Testamento do Senhor Jesus? Ainda devemos exercer as cerimônias e rituais da lei de Moisés, ou Cristo revogou a lei pela aspersão do seu próprio sangue em sacrifício vivo na cruz? Acompanhe-nos nesse vídeo, porque eu irei esclarecer através da palavra de Deus a respeito do dízimos no Novo Testamento. Vamos lá. Os dízimos no Novo Testamento. Vamos lá. Os dicionários bíblicos assim definem o dízimo, a 10ª parte, tanto das colheitas como dos animais, que os israelitas ofereciam a Deus. Você vê aí na sua Bíblia, no versículo 27, ou melhor, no capítulo 27 do versículo 30 de Levítico. E Hebreus 7, versículo 1. O dízimo era usado para o sustento dos levitas, dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. Deuteronômio 14, 29. Amados, para iniciar o nosso estudo bíblico, já conhecemos que, mesmo na vigência da lei de Moisés, dízimo não era dinheiro, mas 10% das colheitas de grão e de animais, e eram destinados a suprir os levitas que não tinham parte e nem herança na terra prometida. No Novo Testamento, o dízimo foi citado 3 vezes. Vamos conhecer o porquê e em quais circunstâncias a palavra se refere a essa ordenança da lei. A primeira vez que o dízimo foi citado no Novo Testamento foi em Mateus 23, 23, onde nós vemos lá que Jesus censurou os escribas e fariseus, dizendo-lhe: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. E desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Ele continua: Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Amados, por isso, quando eu e você que conhece a verdade sobre os dízimos, e se você que não conhece, você vai ter conhecimento a partir desse vídeo. Por isso que quando nós anunciamos que o dízimo é abolido no tempo da graça, os pastores e os beneficiários imediatamente bradam por Mateus 23, 23. Bradam por esse capítulo, por esse versículo da Bíblia, do Novo Testamento. Entre aspas, né? E muitos, por não vislumbrar a divisão existente na palavra entre o Antigo Testamento, que é feito por leis, cerimônias e rituais, diferencia do Novo, que é somente a graça, ainda trazem nos lombos o pesado fardo da lei, mesmo depois da revogação do mandamento, por causa da sua fraqueza e inutilidade, porque tanto a lei, né, como os que viviam na lei não eram aperfeiçoados, porque pela lei nenhuma coisa se aperfeiçoou, né, por causa da sua fraqueza e inutilidade, sendo ela introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus pela aspersão do sangue de Cristo na cruz do Calvário, o qual veio justamente
para libertar o homem do jugo da lei, mas o seu sacrifício continua sendo rejeitado. Então, vamos buscar discernimento espiritual na palavra, nessa que acabamos de ler, para entendermos o porquê, naquela ocasião, Jesus recomendou a manutenção dessa ordenança da lei, dizendo: deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Vamos ver o porquê que ele recomendou. Assim Jesus afirmou porque era um judeu, nascido sob a lei, e viveu na tutela da lei. Reconhecendo-a, disse dessa forma, pela responsabilidade de cumprir a lei. E para isso, em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, Jesus disse: não cuideis que vim abolir a lei e os profetas, mas vim cumpri-la, e nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Jesus, amados irmãos, assegurou que a lei deveria ser cumprida, mesmo no decorrer do seu ministério, porque qualquer que violasse a lei seria apedrejado até a morte. E nesse caso, ele não iria cumprir a sua missão aqui na terra para libertar o homem que estava morto na maldição do pecado. Pela lei, né? E Jesus verdadeiramente cumpriu a lei. Ele foi circuncidado aos 8 dias, foi apresentado na sinagoga, assumiu seu sacerdócio aos 30 anos e exerceu outras formalidades cerimoniais da lei. Observe, se você estiver com a sua Bíblia aí, eu gostaria até que você lesse, que também Jesus curou o leproso, né? E depois o mandou apresentar ao sacerdote a oferta que Moisés ordenou no capítulo 14 de Levítico. Então anota que Jesus curou um leproso em Mateus 8, e depois ele mandou que o leproso que foi curado apresentar ao sacerdote a oferta que Moisés ensinou lá em Levítico, né, no capítulo 14. Leia aí. Vou fazer uma pequena observação. E hoje? Alguém oferece ao sacerdote alguma oferta após a graça da libertação das enfermidades? Fica essa pergunta aí. Alguém oferece? Porque a nova aliança não teve princípio no nascimento de Jesus, mas na sua morte. Você vê lá em Gálatas 3, versículo 22 e 25. Para tanto, Cristo, ao render o seu espírito a Deus, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Então passamos a viver pela graça do Senhor Jesus, encerrando-se ali não só o dízimo, a prática do dízimo, mas toda a ordenança da lei de Moisés, sendo introduzido o Novo Testamento, o Evangelho da salvação, pelo triunfo do Senhor Jesus na cruz do Calvário. O que precisamos entender, ouvinte, de uma vez por todas, é que Cristo não veio ensinar os judeus a viverem bem a velha aliança. Ele disse: um novo mandamento vos dou, João 13:34. E se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão, Gálatas 2:21. E em Mateus capítulo 5, versículo 20, Jesus disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Considere que o Senhor Jesus mandou justamente os escribas e fariseus, os quais o Senhor sempre os tratou por hipócritas e falsos, né? Ele mandou justamente que cumprissem a lei de Moisés, a qual ordenava o dízimo.
Nós, porém, para herdarmos o reino dos céus, não podemos de forma alguma voltar ao ritual da lei de Moisés, que é a lei mosaica, como faziam os escribas e fariseus. Mas precisamos, eu e você, amados, exercer essa lei, ainda que abolida. O amor, a graça e a paz do Senhor Jesus excede a lei e todo entendimento humano. A segunda vez que o Senhor Jesus referiu-se ao dízimo foi na parábola do fariseu e do publicano. Vamos lá, a segunda vez que ele se referiu ao dízimo, em Lucas 18. E ele outra vez censurou, os dizimistas. Tomou como exemplo um religioso, dizimista fiel, o qual jejuava 2 vezes por semana, porém exaltava a si mesmo e humilhava o pecador que suplicava a misericórdia de Deus. É interessante observar que os fariseus continuam se exaltando da mesma forma nos dias de hoje. Batem no peito e dizem: eu sou o dizimista fiel. Mas essa narrativa, o Senhor Jesus Cristo exemplificou que no Evangelho não há galardão para os dizimistas. Ao contrário, Jesus sempre os censurou. Não vemos no ensino de Jesus, depois da nova aliança, o dízimo, principalmente nas bem-aventuranças, como eu tenho dito nos vídeos passados. Ele não diz bem-aventurado aquele que dá o dízimo. Não vejo nos mandamentos ele ensinar a dar o dízimo. Não vejo, mas infelizmente está sendo introduzido nas igrejas e na mente do povo essa doutrina falsa, misturando a lei com a graça, trazendo a lei mosaica nos dias de hoje e abafando o que Jesus fez a nós na cruz do Calvário. Tem muitos que estão entre a lei e a graça, e tem aqueles que estão tentando cumprir a lei e se esquecendo de viver pela graça. Vamos agora aprender sobre a abolição dos dízimos. Falamos sobre os dízimos no Novo Testamento, agora vamos falar sobre a abolição dos dízimos.